Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo aqui ao canal BBHQ. Sem enrolação, nós vamos falar então sobre a resenha do ônibus do Aquaman. Eu preciso te avisar que esse programa é patrocinado pela loja Mundos Infinitos e que no dia em que eu estou gravando este programa, dia 6 de novembro, você pode aproveitar uma oferta relâmpago na loja Mundos Infinitos para você comprar o seu ônibus aqui, esse aqui do Aquaman e outros produtos. Preste atenção, esta promoção você terá 15% aplicado em produtos que já estão em promoção. São materiais do Geoff Johns, tá? Tudo material ali que está referenciado com esse escritor, com esse autor, que foi autor deste ônibus do Aquaman. Essa oferta relâmpago dura somente hoje até às 23h59. Você não vai encontrar esse cupom em outro lugar e é por tempo limitadíssimo. É uma oferta relâmpago da loja Mundos Infinitos, exclusiva para você que segue aqui o canal BBHQs. E a minha dica para você nunca perder nenhum tipo de vídeo é que você entre no nosso canal de Telegram, que está aqui na descrição também, e ative as notificações. Sempre que um vídeo novo sai aqui no canal, nós lançamos um vídeo lá para você no canal de Telegram, e quando for assim resenhas de ônibus, materiais, especialmente esses materiais mais caros, fique ligada para você poder aproveitar a promoção relâmpago aí com a Mundos Infinitos, essa promoção de poucas horas, tá bom? E agora sim, vamos dar uma conferida na resenha deste ônibus aqui, o ônibus do Aquaman por Geoff Johns. Como a ideia aqui desse programa é realmente fazer uma resenha, você pode conferir aí no card o vídeo em que eu mostrei detalhes desse ônibus. Nós estamos fazendo aí um programa agora de primeiras impressões aqui no canal, então não vou gastar seu tempo mostrando detalhes não, vamos direto para a história. Esse ônibus aqui que é simplesmente sensacional, inclusive levando em consideração outros trabalhos do Geoff Johns. Eu vou fazer minhas conclusões mais à frente, vamos direto aqui para já o primeiro arco aqui. Nós vamos ver que este material ele está dividido em alguns arcos, tá bom? Vamos começar vendo o Aquaman mais ou menos ali 5 anos após, né, ele ter se revelado o mundo, ele realmente ter se tornado ali um personagem recorrente na vida americana, digamos assim. As pessoas sabem disso. E a gente já começa com uma arte espetacular. Cara, as artes desse quadrinho aqui é de cair o queixo, assim, um negócio absurdo que o Ivan Reis está fazendo aqui durante todo o trabalho. Tem uma última história que não é ele que desenha, mas ainda assim nós temos artes excepcionais nesse material aqui, tá? Sempre com quadros muito amplos. É um material que você vai ler gostosinho, rapidinho. Você só vai diminuir a velocidade justamente para ficar apreciando a arte, tá? A gente tem no começo aqui da história essas monstruosidades aparecendo aqui numa praia, né? E a gente vê o Aquaman aqui detendo logo de início aqui um crime que tá rolando. E aí depois ele vai tomar um café aqui numa cafeteria, algo do tipo. E os policiais ficam meio que zombando dele. Pô, mas você é Aquaman? Você fala com os peixes, né? Fica com essa conversinha, com essa piadinha, com esse desrespeito mesmo em relação à figura do Aquaman. E ele é super paciente, assim, com os caras, sabe? Ele não leva a mal as troças que a galera vai fazendo com ele. Ele percebe que tem muito sarcasmo nos comentários ali, mas ele vai levando na boa. Ele vai, inclusive, dar uma entrevista aqui para um blogueiro. E o cara, o cara enche o saco, bicho. E ele fica, assim, muito paciente. Eu confesso a você que isso até me incomodou um pouco no começo da história. Eu falei, rapaz, o negócio aqui é muito exagerado. Porque o cara pode não ser um personagem, assim, muito bem quisto, né, pela população humana, digamos assim, mas o cara ainda tem superpoderes. O cara ainda é muito capaz de arrebentar todo mundo. O cara anda com um tridente. Essa galera não tem muito medo de morrer, não. Mas o Aquaman, ele tem essa paciência, a gente vai vendo isso. A gente vai ver aqui ele encontrando com a Mera logo no início e coisa e tal. E essas monstruosidades, então, começam a atacar. E você não sabe no início de onde estão vindo essas monstruosidades. E o Geoff Johns vai começar a desenrolar um roteiro aqui que vai ter conexão ao longo de todo o trabalho. E eu já preciso adiantar que isso é um diferencial em relação a outros trabalhos que o Geoff Johns faz. Aqui na fase dos 952, e aí eu não sei se é por uma maior liberdade editorial ou se realmente o Geoff Johns subiu de patamar como roteirista. Quando você olha o trabalho do Flash, por exemplo,
do Geoff Johns, né, o roteiro ali é legal, só que são histórias que são bastante episódicas. E não são histórias assim que criam uma grande expectativa pelo próxima história, pelo que vai acontecer. As tramas não são muito profundas. É um material divertido de ler, gostoso, né? Mas as tramas são bem rasas, essa que é a verdade. Aquele gibizão ali com uma história bem vamos pra frente e tal. Se bem que já no terceiro volume do Flash você já vê uma melhor qualidade ali de roteiro, tá? Inclusive o próprio Geoff Johns vai escrever ali a saga Flashpoint, que é um material muito mais interessante. Nesse período aqui, o Geoff Johns já estava escrevendo há algum tempo o Lanterna Verde, que é um material excepcional, né? Então, o que eu quero salientar aqui é que o Geoff Johns que está escrevendo o Aquaman não é o mesmo calibre, a mesma qualidade de escritor do cara que está escrevendo o Flash. O Flash é legal, mas isso aqui é muito superior. Aqui ele realmente consegue amarrar muito mais a trama, né? E sem dúvida os desenhos aqui vão contribuir para uma maior apreciação da experiência de leitura, sem dúvida, né? Mas vamos avançando aqui que eu vou dando mais detalhes. A gente vai ver então a Mera aqui enfrentando, né, esses monstros que aparecem, que saem do mar, e a gente descobre aqui que algumas pessoas vão se ferir, algumas pessoas vão se machucar, e o Aquaman não sabe direito quem são essas feras, ele não tem controle sobre elas, apesar de elas virem do mar. E ele vai sofrendo ainda com o sarcasmo da galera e tal. E o Aquaman vai atrás de um doutor, que é o Dr. Shin. Esse camarada aqui tem um passado com o Aquaman que você não sabe exatamente como é este passado. E ele vai levar uma das criaturas para que seja realizada uma autópsia e se descubra, né, qual é a natureza dessas criaturas e tudo mais. E o quadrinho vai plantando alguns mistérios, porque a gente percebe juntamente da Mera que o Aquaman tem um passado com o Dr. Shin, tem uma situação, né, que não está revelada. A gente não sabe exatamente o que aconteceu no passado entre eles e por que o Aquaman manifesta até desprezo pela figura do Dr. Shin, né? Ele manifesta muito sarcasmo, ele não gosta do cara, mas a gente vai entender por quê. Na sequência a gente vai ver uma história aqui que vai envolver algumas pessoas que estão investigando essas monstruosidades, e aí vai ter uma história do Aquaman no deserto, né? Isso aqui tudo está conectado com esse grande arco. O Aquaman vai fazer algumas descobertas e a gente vai avançando aqui. Ele tem uma visão, inclusive, com o pai dele. A gente vai avançando aqui para uma situação bastante delicada com a Mera. A polícia quer prender a Mera porque tem uma série de situações. Ela, inclusive, é muito maltratada em algumas situações. Ela passa por situações abusivas e ela acaba reagindo, e isso faz com que ela não seja tão benquista entre os populares ali, né? E à medida que o material vai avançando, a gente vai entendendo um pouco mais, né, especialmente nesse segundo arco aqui, um pouco mais sobre o Aquaman. Logicamente que ele vai conseguir resolver o problema lá com aquelas monstruosidades, né, que vem de uma região que vai ficar conhecido como o Fosso, é assim que é chamado ali a fossa, né, como é chamado ali o primeiro arco desse ônibus. Depois a gente vê uma situação muito intrigante quando uma mulher aparece para conversar com o Aquaman. Essa mulher aqui, você não sabe de onde ela veio, que mulher é essa, né? E aí a gente vai saber mais detalhes a respeito do passado do Aquaman, juntamente com essa mulher, e também com o próprio Dr. Shin, né? O que tá por trás disso aí? Por que o Aquaman tem tanta raiva do cara? Eu não posso revelar para não te dar spoilers, mas a gente vai saber de um passado em que o Aquaman fez parte de um outro grupo de heróis, né? E a gente vai entender quais eram as responsabilidades desse grupo, o que eles estavam buscando, qual a obsessão do Dr. Shin e como o Arraia Negra está interferindo, digamos assim, vamos dizer assim, interferindo na vida dos membros desse grupo que é chamado de Os Outros, tá? Por isso que esse arco chama assim. A gente vai ver o Aquaman, então, tentando saber mais detalhes a respeito desse grupo que está atuando ao lado dele, né? Sobretudo porque ele tem uma resistência muito grande em assumir até mesmo o título dele. Ele não aceita muito ser chamado de Aquaman, ele não aceita o fato de que ele é descendente, né, de uma mulher Atlante, que ele poderia... olha essa arte, cara. Isso aqui virou tela de fundo do meu computador, hein? Plano de fundo do meu computador. Que imagem sensacional. Você procura aí o wallpaper Aquaman Ivan Reis, você vai encontrar essa imagem, é simplesmente sensacional. O Aquaman vai descobrir mais detalhes a respeito dos outros, em especial dos planos do Arraia Negra, e aqui a gente vai saber
Por que que o Arraia Negra tem tanto ódio em relação ao Aquaman? E aqui a gente começa a entender uma coisa importante do roteiro de Geoff Johns. Ele vai retirando, escama por escama, com o perdão do trocadilho, essa aparência, essa coisa de que o Aquaman ele é bonzinho, diz que ele é um personagem até meio tonto, ou que ele é aquela figura enraivecida, né, que a gente vê ali no período pré-952, que ele tá usando um arpão, aquele momento e tudo mais. Só que ficou na cabeça de muita gente esse Aquaman que é meio bonzinho, que é meio tonto, uma figura meio insossa. E a gente vai descobrir daqui que o Aquaman não tem nada de insosso não, ele é um camarada bastante complicado até. Ele, em alguns momentos aqui, ele beira ao anti-heroísmo. E isso torna o personagem com muito mais camadas, um personagem mais interessante. E a gente vai ver, inclusive, que a Mera não sabe de todos os mistérios envolvendo o Aquaman. Aí a gente vai avançando para descobrir que tem uma questão de artefatos e que esses artefatos envolvem figuras de reis do passado, né? E que isso, logicamente, também está ligado à figura dos outros, à figura do Dr. Shin e do Arraia Negra. As coisas vão se conectando aqui, né? E à medida que a gente vai avançando, a gente vai vendo esse arco aí em que o Aquaman vai confrontar o Arraia Negra. Então a gente vai ter um arco aqui muito bacana no começo, ele enfrentando essas monstruosidades marinhas. Na sequência nós vamos ver um arco, o Aquaman enfrentando o maior dos seus inimigos. E aí a gente corta para um momento mais no futuro, em que o Aquaman já teve contato ali com a Atlântida, ele já conhece a história da Atlântida e tudo mais, e ele vai encontrar com o Vulko, né? O Vulko, que é um dos seus conselheiros, e no momento que ele encontra, o Aquaman fica sabendo que o Vulko está esperando ele há muitos anos, e aí vem todas as referências a respeito do passado do Arthur. Olha essa página dupla, que linda! O momento em que o Aquaman ele vai chegar pela primeira vez aqui, ele vai conhecer a Atlântida e tudo mais, porque o pai dele veio a falecer e o pai dele falava para ele, você tem que encontrar a Atlântida. A gente vai saber mais detalhes através do Vulko, né, sobre as responsabilidades do Arthur, as quais o quadrinho acaba não explorando muito isso, mas fica implícito de que ele rejeita, ele realmente não tem nenhum desejo de assumir essa situação. Então vai acontecer um arco aqui que vai envolver a Liga da Justiça, que é o Trono de Atlântida. Nesse arco nós vamos ver que os Atlantes são atacados por um míssil, e o Worm, que é irmão por parte de mãe do Aquaman, soberano da Atlântida, ele vai entender que esse ataque foi realmente uma agressão, né, iniciada pelos habitantes da superfície. Então ele vai pegar ali toda a sua força de guerra e vai tentar invadir a superfície. E o Aquaman se coloca aqui como uma espécie de um diplomata, e fica claro nesse ponto de que o Worm estava disposto a abrir mão do seu trono para o Arthur, e o Arthur não quis isso, ele rejeitou. Mas ele fica aqui como sendo o irmão do Worm, e ele funciona como uma espécie de diplomata, e ele tenta negociar juntamente a Liga da Justiça para que a Liga da Justiça dê a ele tempo suficiente para que ele possa articular com o Worm. Só que o Worm vem na invasão, cara, vem jogando água para todo lado, vem submergindo aí casas, prédios, pessoas vão morrendo. Então fica muito complicada a situação do Arthur, porque por um lado o Arthur quer a paz com o seu irmão, quer evitar um conflito ainda maior, mas a Liga da Justiça fala assim, cara, ele já matou pessoas, a gente tem que ir para cima, tal. E o Batman acaba até ponderando nesse ponto aqui, permitindo que o Arthur faça essa negociação, mas não é difícil imaginar que a negociação vai para o espaço, né? E aí acontece realmente o conflito entre os irmãos aqui. Mas no meio desse conflito, aquelas monstruosidades lá do começo do Omnibus vão reaparecer, por isso que eu tô te falando. O Geoff Johns faz isso aqui tudo muito bem amarrado. Esse Geoff Johns é o Geoff Johns do Lanterna Verde, não é o Geoff Johns do Flash, né? Isso é que é muito bom de você ler Omnibus. Quando você lê isso na revista mensal, fica mais difícil você perceber essa evolução do artista. Aqui não, fica muito nítido.
nítido e transparente como o Geoff Johns melhorou como roteirista. Aqui é o grande Geoff Johns. Aqui ele está em excelente forma porque as histórias não são episódicas. Eventos que acontecem ali no começo vão se entrelaçando, se amarrando, e até aquele pequeno incômodo que eu tive com aquelas brincadeiras, aqueles exageros que tinha no começo ali da história, ficam explicados. Pela natureza do Aquaman que você vai descobrindo ao longo da história, você percebe que ele está tentando ali ser uma pessoa diferente e acaba sendo excessivamente, digamos assim, bonzinho. Ele poderia ser um pouco mais rude, só que ele tem uma situação no passado, então ele tenta ser uma pessoa diferente, isso fica tudo muito bem desenvolvido ao longo da trama. O quadrinho é com balões muito rápidos, diálogos muito ágeis, então é um material que você realmente lê rápido. Olha, eu vou te dizer que se você conhece esse material como eu já conhecia, tá? Se você já tem familiaridade com o universo DC, esse material pode ser lido por alguém que nunca leu nada da DC tranquilamente, tá? Mas a gente sabe que quando existe uma familiaridade, a tendência é que você leia mais rápido. Se você pegar para maratonar isso aqui, ó, tranquilamente você consegue ler em 2 dias. Forçando um pouquinho mais, se você for bem treinado, você lê em 1 dia isso aqui. Com certeza você lê em 1 dia, mas não vale a pena, tá? Não vale a pena. Eu conseguiria ter lido isso aqui em 1 dia, mas não recomendo. Você precisa ler isso aqui devagar, um pouquinho mais devagar, para você apreciar essa arte, porque é coisa linda, cara. E a trama também é muito legal. E então a gente vai ter nesse ponto aqui um ataque à Terra, ao mundo da superfície, por um lado pelos Atlantes, mas também esses seres do fosso atacam seres humanos e Atlantes. E o Aquaman no meio disso, a gente vai entender o que está acontecendo, por que está acontecendo esse ataque, por que os seres do fosso vieram, tá? Isso aqui tem a ver com a história mais antiga da Atlântida, não vou te revelar para não estragar a surpresa. E aí a gente vai ver, né, num terceiro arco aqui, depois de resolvida essa questão, uma situação aqui envolvendo o primeiro rei da Atlântida, né? A morte do rei, a morte de um rei é o título desse arco aqui, e a gente vai ver que isso vai ter envolvimento aqui do Esquadrão Suicida, vai ter uma série de situações aqui envolvendo pessoas que não concordam necessariamente com a figura do Arthur como rei, ele vai ter que assumir em algum momento a sua responsabilidade, né? Mas a gente vai ver que essa responsabilidade que ele vai assumir também vai lhe trazer muitas consequências complicadas e logo ele vai ter que enfrentar esse rei que estava morto. E você não consegue entender muito bem de onde veio esse rei, por que ele aparece justamente agora. E claro, o Geoff Johns explica lá no finalzinho, fica tudo explicado. Mas explica não com aqueles textos expositivos chatos, não, fica tudo explicado. À medida que você vai lendo, você vai percebendo e compreendendo as soluções dos mistérios envolvendo todo o trabalho. Galera, material, na minha opinião, tratando-se de um quadrinho de super-herói, para quem tá afim de se divertir com um quadrinho assim, esse aqui para mim está acima, tá, dos ônibus do Geoff Johns, tanto do Flash quanto da Sociedade da Justiça. Sim, ele está acima. Ele está acima em termos de qualidade narrativa, em termos de tramas bem amarradas. Eu curto demais a Sociedade da Justiça, curto demais o trabalho do Flash, mas são trabalhos diferentes, com propostas diferentes. Tanto a Sociedade quanto o Flash é um material com histórias ali bem episódicas, existe uma cronologia, mas não existe tantos elementos que vão se amarrando e construindo e criando camadas como o Geoff Johns vai fazer com Lanterna Verde. É esse Geoff Johns que escreve aqui o Aquaman. Ele vai deixando as pontas muito mais bem amarradas, ele abre muito mais caminhos e possibilidades narrativas, mas ele vai dando um fechamento para isso sem perder a agilidade. Pelo contrário, é provável que esse material aqui seja até mais ágil do que o Flash na questão da leitura e, claro, obviamente, tudo isso impulsionado pela estupenda arte do Ivan Reis, que é brincadeira isso aqui, tá? Você vai lendo, à medida que você vai avançando no material, várias cenas, você fica pensando, cara, eu vou recortar esse negócio aqui, eu vou fazer quadro. Cara, é muito bonita as artes, tá? Não é só o Ivan Reis que está trabalhando aqui, não, no finalzinho aqui temos outros artistas, mas olha isso, cara. Olha essas artes aqui. São espetaculares mesmo, vale muito a pena, a qualidade artística é muito bonito, é aquele quadrinho que você vai ficar tirando foto para guardar as artes e tal, que são todas muito bonitas. No final, a gente vai ter uma história aqui que eu só vou te mostrar a primeira imagem, porque se eu mostrar mais eu te dou spoiler, tá? Com, entre aspas aqui, o Aqualad, tá? É uma história bem legal, cara, uma história curtinha,
tá? E eu não vou te mostrar para realmente não te dar spoiler. Se eu virar a página, eu já vou te dar um spoiler, eu não quero te dar esse spoiler, mas me prendeu, me chamou a atenção essa história aqui, é muito bacana, uma história que não tem conexão com o outro material do Omnibus, mas é uma história feita pelo Geoff Johns, por isso que ela está aqui, tá? Eu já gostei do outro programa lá, os extras que nós temos aqui, as capas, as artes, tudo muito bacana. Olha, se você tá afim de ler um quadrinho com arte excelente, material assim divertido de ler, com muita ação e até alguns momentos complexos envolvendo questões políticas assim, cara, esse material que você vai curtir muito. Dos materiais lançados pela Panini até agora do Geoff Johns, esse com certeza é o melhor Omnibus, tá? Tô me referindo a Omnibus, não encadernados, não outros materiais. Eu já li a fase inteira dele do Lanterna Verde, por exemplo. Lanterna Verde é superior a Aquaman, mas dos Omnibus lançados pela Panini até agora, desse escritor Geoff Johns, esse aqui é o melhor, sem dúvida. Uma diversão garantida, tá? Um material com uma arte simplesmente sublime. Olha o acabamento desse trabalho. Eu recomendo fortemente que você leia esse material aqui se você está em busca de boa arte, diversão e história com trama muito boa, envolvendo essa briga de reinos e tal, que tem, assim, conforme você vai lendo, você vê que tem um pezinho ali em Senhor dos Anéis. Mas é um pezinho mesmo, é uma influência muito positiva nesse material, não é uma chupinhação, uma cópia, não. O Geoff Johns faz um trabalho criativo aqui sensacional e colocou o Aquaman, isso é importante dizer. O Geoff Johns, guardadas as devidas proporções, ele fez pelo Aquaman o que o Frank Miller fez pelo Demolidor, cara, colocou o personagem em outro patamar. Sabe? O Demolidor, que era um personagem em qualquer nota lá na Marvel, quando o Frank Miller assumiu, colocou em outro patamar. O Geoff Johns já fez isso com o Lanterna Verde e faz isso também com maestria com o Aquaman. Coloca o personagem em outro patamar. Respeite o Geoff Johns, é um baita de um escritor. A gente fica por aqui. Em breve trarei mais conteúdos a respeito do nosso amado universo de quadrinhos para você. E corre para ver se ainda dá tempo de você aproveitar a promoção do nosso desconto relâmpago junto à nossa parceira Mundos Infinitos. Fechou? A gente se vê em breve então. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.